comentando a lição de sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025. Resumo e aplicação espiritual. Vamos encerrar o estudo desta semana revendo os pontos mais importantes do que estudamos, a fim de afixá-los em nosso coração para que as lições aprendidas nos levem ao crescimento espiritual. Estudamos, por exemplo, nesta semana, sobre o problema do mal, sua existência, sua interferência em nossa vida e o quanto devemos odiar o mal se quisermos amar a Deus. No século XIX, um pastor contou de uma mãe que lavava a roupa em um riacho que ficava defronte a um bosque. O seu filho único brincava nas proximidades e a mãe sempre de olho nele. De repente, ela apercebeu-se que ele desaparecera. Ela chamou por ele, mas em vão. Alarmada, a mãe correu para casa, mas o filho não estava lá. A mulher correu freneticamente então para o bosque e encontrou a criança, mas já demasiado tarde. O pequeno tinha sido morto por um lobo. Com o coração partido, levantou o corpo inerte do filho, apertou-o contra o peito, levando-o com ternura para casa. Aquele pastor concluiu: oh, como aquela mãe odiava os lobos, porque um deles havia tirado a vida do seu querido filho. Todo o crente deve ter um ódio semelhante pelo mal, porque é assim que Deus reage contra o mal, como está no Salmo 101, do verso 3 até o 8. Muitos que já sofreram e sofrem com o mal já clamaram a Deus muitas vezes, dizendo: até quando, Senhor? Até quando o mal vai agir neste mundo? Até quando o Senhor vai tolerar esse estado de coisas? Deus tem um tempo para suportar o mal e o odeia mais do que nós, porque Jesus na cruz sofreu por causa do mal do mundo todo que recaiu sobre ele. Ali ele derrotou Satanás, o originador do mal, e um dia vai eliminá-lo definitivamente. Por enquanto, estamos aguardando esse final feliz, mesmo que não saibamos muita coisa do cenário espiritual e do que acontecerá conosco, como Jó também não entendia. A experiência do patriarca Jó lança um pouco de luz sobre o assunto e nos mostra esse servo de Deus como alvo do mal, tudo por causa de sua integridade espiritual. Jó questionou a Deus sobre esse assunto e Deus mostrou-lhe que, apesar de não sabermos de tudo, temos que manter a fé de que Ele tem o controle de tudo e que, por fim, tudo será resolvido. Confiemos, pois foi assim que Jó superou o mal e foi abençoado. Estudamos também sobre o teísta cético, que é uma pessoa que acredita em Deus, mas que questiona algumas crenças como, por exemplo, o controle do mal neste mundo. É nesse momento que Deus anuncia que os seus pensamentos são mais altos do que os do ser humano e seus caminhos mais altos. Ou seja, vamos deixar o controle do mal nas mãos divinas? Ele sempre soube o que fazer para restringir sua ação e nos dar a paz. Para que o ser humano tivesse felicidade e liberdade de amar, foi dotado de liberdade de escolha, o livre-arbítrio, que foi utilizado de forma indevida no começo de tudo. E com isto, o mal se alastrou, não por culpa de Deus, mas pelo mau uso do livre-arbítrio concedido por Deus. Para vencer o mal, Deus não obriga ninguém a servi-lo, mas mostra o seu amor. E com isto, suas criaturas, ao se sentirem amadas, evitam o mal que desagrada a Deus e até passam a odiar o mal, como Deus o faz, no sentido de não o praticar na sua vida. Quando olhamos para a cruz, vemos ali o amor divino nos alcançando e nos dando liberdade das garras do mal. Que Deus nos abençoe e que correspondamos ao seu amor. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Salmo 44, verso 6. Que Deus nos abençoe.